Já, paz seja convosco, amém? Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga glória a Deus. Quem está muito feliz, levante a sua mão direita assim comigo lá aos céus e diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Agora dê a Ele uma linda salva de palmas. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que já aconteceu aqui nesse lugar hoje, e somos gratos a Ele por tudo que Ele ainda fará, amém? Deus está neste lugar, a presença dEle, a presença de um Deus santo e poderoso, ela é real em nosso meio. Abençoe a pessoa que está do seu lado, diga para ele que bom que você está aqui hoje, dê um abraço, diga Deus está nesse lugar, Deus está conosco. Obrigado, pastor André. Nós vamos falar hoje de tempo, e a gente vai falar hoje sobre no tempo de Deus. Talvez você está aqui hoje, assim como eu, você já tenha feito algumas perguntas aí, né, e alguns questionamentos. A igreja pode se assentar? E o texto que nós vamos ler também está no livro de Lucas. Pastor André abriu o culto hoje falando lá no livro de Lucas. Nós também vamos navegar um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho aqui no livro de Lucas. E você talvez já tenha feito alguma pergunta: por que Deus está demorando tanto para me responder? Por que será que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer? Por que a promessa ainda não se cumpriu? Será que Ele se esqueceu de mim? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Já fiz essa pergunta, não só essa, mas como algumas parecidas, similares a essa, algumas vezes, porque como seres humanos, nós temos uma agenda. A nossa agenda não é a mesma agenda que Deus. Já vou te falar já de primeira. Deus não vai agir como nós queremos que Ele age. Por quê? Porque Deus tem propósito em tudo que Ele faz. E Deus conecta as suas promessas com propósitos. Nós vimos aqui uma família inteira que estava aqui. E quando essa família subiu aqui, Deus estava confirmando aquilo que Ele colocou no meu coração. Há propósito em tudo que Ele faz. Então, família que esteve aqui, estejam atentos. Porque este dia 21 de dezembro de 2025 ficará marcado na história de vocês para sempre. Deus conecta as suas promessas com propósitos. E há um propósito dessa família ter estado aqui hoje em cima desse púlpito. Há um propósito desses familiares terem estado aqui junto com Daniel, que Deus é o meu juiz. Assim, na vida de cada um de vocês, Deus é o vosso juiz. Amém? Bom, a história de Zacarias e Isabel, que está registrada lá no livro de Lucas, você já pode abrir, capítulo 1, do versículo 5 ou no 6 a gente pode começar. Ela conta exatamente a história de alguém que viveu no tempo de Deus. Vamos ler? Lá do capítulo 1, do versículo 5, nós vamos até o versículo 26. Se tiver alguma diferença de versão, você não precisa ficar preocupado, porque é só questão de versão. Eu vou ler na versão corrigida. E nós vamos ler então Lucas, lá do capítulo 1, do versículo 5 até o 25, até o 25, versículo 5 ao 25. Diz assim: para compreensão geral, nós vamos ler todos os versículos aqui. Depois a gente vai caminhar sobre eles. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles
porém não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele, ou seja, Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegado a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. O anjo então lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Terá satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde antes de nascer. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante dele o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho, e a minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que fico diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres notícias. E agora ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, preocupado com a sua demora no templo. Quando ele saiu, não podia lhes falar. Então entenderam que tiveram uma visão no templo. Falavam-lhes por sinais, pois estava mudo. Terminados os dias do seu serviço, voltou para a sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, engravidou, e por 5 meses não saiu de casa, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que decidiu retirar a minha humilhação perante os homens. Até aqui. Essa história é magnífica, porque essa história fala sobre o poder de Deus em relação ao tempo. E o poder de Deus, ele não se limita apenas à questão do tempo, não se limita a uma agenda humana, não se limita a questões do homem, não se limita à medicina, não se limita à biologia. Nós estamos falando de um caso aqui, onde um homem e uma mulher, eles são colocados na história como justos, homem e mulher, que atendiam todos os preceitos de Deus, estavam na casa do Senhor, viviam ali na casa de Deus, servindo ao Senhor. Porém, o tempo passou, e mulheres que aqui estão sabem muito bem, depois de uma certa idade, fica muito mais difícil de engravidar. Depois de um certo tempo, biologicamente se torna impossível. E a palavra de Deus aqui diz que tanto Zacarias quanto Isabel eram de idade avançada. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga aí para ele, eles eram de idade avançada. Diga isso, eles eram de idade avançadas. Eram velhos. O pastor falou aqui, eram velhos, idades avançadas. Porém, havia uma promessa sobre a vida deste homem. E a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida se cumprirá no tempo de Deus. A promessa para a tua vida, talvez você esteja parado aí perguntando: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não liga para a minha vida? Será que Deus não está olhando para mim? A promessa de Deus virá para você, para a tua casa, para a tua família, no tempo de Deus.
Se você crê nisso, glorifica o Senhor no teu coração aí dentro. Porque o que Deus está nos dizendo nesse último domingo antes do Natal de 2025 é que eu não esqueci de você. Eu não esqueci da tua casa. Eu não esqueci da minha promessa para a tua vida. Ela irá se cumprir no meu tempo, na minha agenda. Há promessas que para nós são tão importantes, que muitas vezes nos deixam tristes, cabisbaixos. Eu imagino a vida de Zacarias, um sacerdote do Senhor, um homem de Deus. Imagine esse homem subindo para servir ao Senhor no templo, e alguém do ministério do bocão, que a gente já ouviu falar aqui, falando: lá vai o sacerdote sem filho, lá vai o sacerdote sem filho. Meu irmão, para nós hoje, hoje em pleno século 21 que nós estamos, cada vez menos filhos existem na família. As pessoas vêm diminuindo, filhos, e alguns que não querem nem ter. Eu conheço algumas pessoas que dizem: não, eu casei, mas eu não quero ter filho. Eu respeito cada um, mas a palavra de Deus diz assim: quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, o que ele falou? Multipliquem-se, povoem a terra. Ah, mas a terra já está cheia, pastor. Bom, aí já é problema de Deus, Deus contigo, você com Deus, e está tudo certo. Se você não quer ter filho, cada um respeita a sua posição. Mas o que eu estou falando aqui é que naquela época, a época em que Zacarias estava vivendo, não ter filho era algo vexaminoso, era algo totalmente negativo, e ainda mais para um sacerdote. Ainda mais para alguém que servia o Senhor dentro do templo, não ter um filho que fosse sucessor, e ainda mais, teria que ser um menino. O primeiro filho que viesse teria que ser um menino. Por quê? Porque ele seria o sucessor daquele homem. Ele seria o sucessor de Zacarias. Mas entenda, a promessa de Deus não está ligada com a nossa agenda. A promessa de Deus não conecta aquilo que nós pensamos, porque Ele conecta propósitos. E havia um propósito sobre a vida daquele homem, daquela mulher e de João Batista. Bom, mesmo que a vida seja correta, quando a nossa vida está correta, quando você está servindo a Deus, quando você vem na casa do Senhor, quando você está aqui adorando, tocando, cantando, vindo em todos os cultos, mas a promessa não chega, a gente começa a pensar. E lá em Lucas, que nós lemos aqui, olha o que diz no versículo 6 e 7. Vamos lá, vamos navegar um pouquinho agora na leitura que nós fizemos. No versículo 6 e 7 diz: eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível. Eram homem e mulher de Deus, que estavam diante do Senhor, que não tinham nenhuma queixa contra eles, servindo ao Senhor, mas eles, no versículo 7, eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados de idade. Já tinha um fator complicador aqui. Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Para um pouquinho agora, pensa aí, a promessa de Deus para a tua vida é maluquice ou não? O que Deus prometeu para você é doideira ou não? Para alguns, sim. Para aquele que vai olhar de fora, sim. Para aquele que está olhando segundo os olhos humanos, sim. Mas eu digo para você uma coisa: para Deus não há limitação alguma. Para Deus não importa se você é formado, é PhD, se você é o melhor, se você foi o melhor na sua classe. Para Deus não importa se você tem muito ou pouco dinheiro. Para Deus não importa se você veio de família que tem nome, renome. Para Deus não importa absolutamente nada, porque Ele é o dono de todas as coisas, e Ele faz com que a promessa dEle conecte propósitos que Ele tem para mim e para a tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha só, eles eram justos, eles eram fiéis a Deus, eles eram obedientes a Deus, mas mesmo assim, a promessa não havia sido cumprida.
coisa, não é? Que negócio esquisito. A pessoa está lá servindo a Deus, está glorificando ao Senhor, é um dizimista, é um ofertante, está na casa do Senhor, faz tudo o que precisa. O pastor fala, vamos fazer lá campanha isso, está lá. Faz a campanha não sei o que, está lá. Vou dizer uma coisa para você, Deus não está olhando para isso, para essa agenda. Tudo isso que acontece é humano. Deus está olhando para os seus propósitos. Aquilo que Ele tem se cumprirá na tua vida. Aquilo que Ele prometeu se cumprirá na tua vida. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Ser fiel a Deus não nos isenta da espera. Diga para a pessoa que está do seu lado, olha, ser fiel a Deus não te isenta da espera. Diga para ele, não te isenta. Às vezes nós fazemos tudo certo e mesmo assim o milagre não vem na nossa agenda, no nosso tempo. Por quê? Porque Deus não trabalha por merecimento humano, mas Ele trabalha por propósito eterno. Provérbios 19, 21 vai dizer, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você tem feito planos? Ok, legal. Você tem feito aí preparação? Talvez você tenha entrado aqui hoje e disse assim, puxa, mas eu faço tantos planos, eu faço tantas coisas, eu penso tanto, eu já fiz tanto. Talvez você entrou aqui hoje, você homem, com um projeto que você já fez e que deu para trás várias vezes. Eu vou dizer para você, não pare, porque no tempo de Deus se cumprirá na tua vida. Não pare, não pare, simplesmente continue sendo fiel. Este versículo ele destaca que embora os humanos façam planos, que nós façamos planos, a vontade e o propósito de Deus se cumprem no final, naquele momento certo, na hora que Deus tem para mim e para você. Agora veja só, Deus usa esse tempo de espera para formar o nosso caráter. Às vezes, o nosso caráter precisa ser formado, porque se a promessa de Deus, se a bênção de Deus, se aquilo que você tanto espera chega, você não vai saber como lidar com essa questão. Então Deus primeiro forma o teu caráter, Deus primeiro trabalha com você, Deus primeiro começa a moldar o teu caráter, trabalhar na tua vida, para que depois as coisas aconteçam. Olha só, o que nós lemos lá em o mesmo livro de Lucas, capítulo 1, versículo 25. Pense em uma mulher, Isabel, que vivia talvez uma frustração. Pense numa mulher que talvez tivesse mágoas dentro do seu coração por ser estéril, por não poder dar um filho para o seu marido, que era um sacerdote. Então ela também se cobrava disso. Então eu imagino que Isabel também se cobrava, e se cobrava muito. Poxa vida, eu sou mulher do sacerdote, e eu não consegui dar um filho para este homem. Ele espera tanto que ele tenha um sucessor. Ele espera tanto que venha alguém que vai suceder o seu nome aqui na terra. E eu não consegui. E essa mulher então se frustrou. Por quê? Porque havia uma cobrança não só da parte da sociedade, mas dela. A sociedade sim cobrava, a sociedade sim olhava, a sociedade sim humilhava, a sociedade sim fazia chacota com aquela mulher, com aquele homem. Lá vai o sacerdote, que a mulher não consegue dar um filho. Então essa mulher tinha a mágoa dentro de si. Mas olha só, Lucas 1, 25 diz, ela dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Outra tradução diz assim, assim agiu comigo o Senhor, para remover a minha humilhação diante dos homens. Você está se sentindo humilhado? Pessoas têm olhado para você e têm caçoado de você. Sua vida tem sido difícil, com alguém apontando o dedo, com alguém fazendo chacota com a tua história, com a tua vida, com o que você tem passado. Deus está dizendo para você, é o meu tempo de tirar o opróbrio sobre a tua vida, de tirar a humilhação sobre a tua vida. Aqueles que estão olhando para você hoje, olhando com um olhar de chacota, verão o meu poder ser derramado no meu
tempo, no meu tempo. Somente aquieta o teu coração, somente fique diante do Senhor dizendo: Senhor, está doendo, mas eu sei que a vitória vem. Senhor, está difícil, mas eu sei que o teu propósito é maior. Senhor, está complicado, mas eu sei que a tua bênção conectará o propósito que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa. Olha só, a esterilidade de Isabel não era um castigo, era uma preparação. Durante anos aquela mulher então e aquele homem, eles aprenderam a perseverar diante de Deus. Durante anos aquele homem e aquela mulher aprendeu a confiar sem ter resposta. Eles não tinham resposta. A resposta que eles tinham era: você é estéril. Você é estéril, Isabel. A resposta que eles tinham era que: olha, vocês estão numa idade avançada. E Deus olha para tudo isso e diz assim: olha, a incapacidade humana não é nada diante de mim, porque eu faço o que eu faço no meu tempo. Ela era estéril, aquele homem era idade avançada, talvez já não estivessem nem produzindo a parte reprodutiva ali, mas eles aprenderam a confiar, mesmo sem tendo respostas, e eles aprenderam a servir, mesmo frustrados. Você não precisa ser isento de frustrar, nós nos frustramos. Nós chateamos, mas mesmo frustrado, continue servindo a Deus. Mesmo frustrado, continue dando glória a Deus. Mesmo frustrado, continue louvando ao Senhor, porque a promessa dele se cumprirá no tempo de Deus para a tua vida e para a tua casa. Não foi dessa vez, não foi, mas Deus está dizendo: não é a tua agenda, homem, não é a tua agenda, mulher, é na minha agenda, é no meu tempo, é quando eu digo sim, e tudo irá acontecer. Se você está acreditando, se você está entendendo, diga glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor com as tuas palmas. Aleluia. Há uma aplicação nesse versículo. Antes de Deus mudar a situação, Ele muda quem nós somos dentro dessa situação. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: antes de Deus mudar, diga para ele, antes de Deus mudar a situação, Ele muda quem nós somos dentro da situação. É verdade, você pode estar passando por essa situação, Deus não mudou a situação ainda, mas Ele mudará você, Ele forjará o teu caráter dentro dessa situação, e você verá o poder de Deus sendo manifesto. O tempo de espera nunca é perdido quando Deus está no controle. Abacuque capítulo 2 versículo 3 diz assim: pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não tardará, não tardará. Abençoe a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: não tardará. A promessa de Deus não tardará. Ela virá no tempo de Deus, ela virá na agenda de Deus. Diga, ela virá na agenda de Deus, no tempo de Deus. Você verá o cumprir de Deus na tua vida, no tempo de Deus. Vamos caminhar. O tempo de Deus, ele chega quando a promessa encontra o propósito. Eu falei disso já um pouquinho antes, não falei? Então o tempo de Deus, ele vai chegar quando ele encontrar o propósito. Lucas ainda no capítulo 1, no versículo 13 diz, o anjo então olhando para Zacarias dizendo: não temas, Zacarias. E aí depois ele continua dizendo: Isabel, tua esposa, te dará um filho, e lhe porás o nome de João. João não era apenas um filho, João era um propósito. Além de ser a promessa para aquele casal, João era a conexão de um propósito. Você está entendendo isso? A promessa de Deus para a tua vida se cumpre quando Ele encontra o propósito. E tem propósitos aqui hoje de manhã que se encontraram. Tem propósitos aqui hoje de manhã que estão se encontrando. Tem propósitos que se encontrarão durante a ceia de Natal no meio da tua família. Tem propósitos que se encontrarão lá no Réveillon junto com a tua família, com os teus amigos. Tem propósitos se encontrando, porque a promessa de Deus, ela acontecerá na tua vida, na agenda de Deus.
João, ele era o precursor do Messias. E o que significa precursor? É aquele que vem abrindo o caminho. É aquele que vem antes, avisando. É o embaixador, é aquele que vai abrindo o caminho. Então entenda o propósito de Deus na vida de Zacarias e na vida de Isabel. Homem e mulher, velhos, uma mulher estéril, biologicamente não podiam ter filhos mais. Biologicamente a ciência estava dizendo para eles assim, ó, daqui não nasce nada, daqui não vem nada, desse mato não sai coelho, não é assim que fala? Desse mato não sai coelho, de jeito nenhum. Mas Deus estava dizendo, eu sou o Deus que faz o impossível acontecer. Tem impossível que está batendo na tua porta, Deus está dizendo, eu sou o Deus do impossível. Tem impossível que está batendo na tua casa, é na medicina, é na tua casa, na tua parte conjugal, é na questão familiar, é na questão jurídica, não importa qual é a questão, Deus é o Deus do impossível, e o Deus do impossível está aqui nesta manhã. Se você crê, diga glória a Deus. João era o precursor, João era o cumprimento de uma profecia, João era parte do plano da redenção da humanidade. Deus não esperou apenas Zacarias e Isabel estarem prontos, Deus não esperou, Ele esperou o cenário espiritual estar certo. Quando o cenário espiritual estava pronto, montado, então Deus vem e cumpre o propósito dele na vida de Zacarias. Qual é a aplicação que eu vejo nisso? Deus não realiza promessas isoladas, meu irmão. Ele conecta promessas com propósitos maiores do que nós imaginamos. 1 Coríntios 2:9 vai dizer, mas como está escrito, abra o teu espírito, irmão, abra o teu espírito, minha irmã. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então aplauda esse Deus poderoso, porque o que Ele tem preparado para você é grande, meu irmão. Porque o que Ele tem preparado para a tua vida é grande, minha irmã. Aleluia! A agenda de Deus se cumprirá no tempo dEle e não no nosso. Mesmo quando nós não entendemos, Deus está agindo. Nós não entendemos. Por que isso? Por que aquilo? Por que não foi dessa vez? Por que não foi agora? Por que não veio quando eu achei que deveria vir? Deus está agindo. E às vezes é necessário para que a gente fique um pouquinho mais quietinho, sabia disso? Lucas 1:20, ficarás mudo. O anjo, olhando para aquele homem, diz, ficarás mudo, Zacarias. Ficarás mudo até o dia em que estas coisas aconteçam. Zacarias duvidou. E eu não julgo Zacarias. Zacarias, como eu e como você. Se você estivesse no lugar de Zacarias, um homem velho, uma mulher já de idade avançada, velha também, né? Vamos falar assim, uma mulher velha. Biologicamente, os médicos da época já diziam para ela assim, ó, esquece, daí não vai vir nada. Não vem. Zacarias então naquele momento, além de temer, duvidou. Mas olha o que acontece. Zacarias então fica mudo. O silêncio de Zacarias não anula a promessa de Deus na vida dele. O silêncio de Zacarias naquele instante não impede o plano de Deus de acontecer, porque mesmo quando nós não entendemos, Deus está agindo. Diga isso comigo, mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando eu não entendo, Deus está agindo. O silêncio de Zacarias apenas ensinou uma coisa: a ouvir mais e falar menos. Tem situações que Deus vai fazer acontecer para que você aprenda a ouvir mais e falar menos. Porque às vezes nós falamos demais. Já ouviu aquela expressão, fala até pelo cotovelo? Já ouviu? A minha avó dizia assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Não sei de onde veio essa expressão, mas a minha avó dizia, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Acho que é porque você fala bom dia para o cavalo não responde, não é?
É alguma coisa assim? Os mais velhos aqui, pastor João, né? Quem fala muito dá bom dia cavalo. Às vezes nós falamos pelo cotovelo. Às vezes você fala tanto daquela promessa, você quer falar tanto com os outros, com as pessoas, e tem gente que não está interessada, tem gente que não está ali curtindo com você, tem gente que não vai estar ali se alegrando com você, tem gente que vai falar para você assim, o quê? Você? Ih, esquece, cara. Tem gente que em vez de ajudar, tem gente que em vez de glorificar Deus com a tua vida, e botar força, falar não, as pessoas vão olhar e vão falar assim, imagina, cara, sua mulher é estéril. Ô Zacarias, olha quantos anos você tem. Você viajou na maionese? Olha quantos anos você tem, Zacarias. Então assim, se Zacarias saísse dali talvez falando, olha, eu vi um anjo lá dentro, e o anjo falou que eu vou ser pai. E o anjo, as pessoas iam começar a fazer o quê? Caçoar, ridicularizar, mais do que já era. Porque já era, né? Lá vai o sacerdote que não tem filho. Então, às vezes as coisas vão acontecer para que você ouça mais. Ouça quem? Ouça Deus e fale menos. Pare de ficar falando da promessa de Deus para a tua vida com quem não está nem aí com você. Pare de ficar falando da promessa de Deus para a tua vida com quem não está ali curtindo com você, com quem não vai ali estar junto contigo. Comece a falar com Deus. Deus, está demorando, mas eu creio que a tua promessa se cumprirá na tua vida. Está demorando, mas eu creio que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Está demorando, mas eu creio que os meus familiares se converterão. Está demorando, mas eu creio que todos estarão comigo aqui em dezembro do ano que vem, no culto de passagem do ano. Eu creio, Deus. Está demorando. Está demorando para o meu marido ser liberto desse vício, dessa droga, dessa bebida, está demorando, mas eu creio que o Senhor tem a promessa, e a promessa se cumprirá com o propósito de Deus para a minha vida. Está demorando, Senhor, essa enfermidade está demorando, está doendo, está dolorido, mas eu creio que o teu propósito é maior do que a medicina. Eu creio que o teu propósito caminha de encontro com aqueles que amam a Deus. Eu creio que o Senhor tem algo novo para fazer na minha vida, na minha casa. Deus está demorando. Eu sei, Senhor, que eu estou lá naquela empresa, as pessoas pisam em cima de mim, as pessoas me machucam, ó Deus, está difícil, mas eu creio que o Senhor me levantará, ó Deus, e eu serei alguém, que o teu nome será glorificado na minha vida, dentro daquela empresa, dentro daquele lugar. Eu creio, Senhor, que na minha casa, ó Deus, aonde eu fui envergonhado, eu creio que nos meus familiares, aonde caçoaram de mim, eles ainda me verão como referência de alguém que serve a Deus, de alguém que tem fé genuína e que crê no poder daquele que faz o impossível acontecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. O silêncio de Zacarias foi necessário para ele então falar menos e ouvir mais. O que a gente aprende, às vezes Deus silencia a nossa voz para fortalecer a nossa fé, mesmo quando nós não conseguimos falar. Deus continua trabalhando. Isaías 64:4 vai dizer: porque desde a antiguidade, abra o teu espírito, igreja, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele o esperam. Deus está trabalhando. Pode ficar tranquilo que Deus está trabalhando. A promessa de Deus, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não esteja ouvindo, mesmo que você não consiga balbuciar uma única palavra, Deus está trabalhando na agenda dele, e a agenda dele se cumprirá no tempo de Deus. Vamos seguir caminhando para o final. A promessa se cumpre, e o nome da promessa revela o propósito. Agora, meu irmão, é contigo. Qual é a promessa de Deus para a tua vida? O que é que você tem falado? Deus, por que o Senhor não tem respondido? Deus, por que não veio agora? Tem propósito nisso. O nome da promessa revela o propósito que Deus tem. Lucas 1:63 vai dizer, Lucas 1:63, aí já é do versículo 57 até o 66, eu não vou ler todos os versículos, os irmãos podem ler depois, versículo 57 do capítulo 1 até o 66,
Eu vou ler apenas o versículo 63 agora, que diz: pedindo ele quem? Zacarias. Então diga comigo: pedindo ele uma tabuinha, escreveu: o seu nome é João. O Espírito de Deus está revelando no teu coração? Tenho certeza que o Espírito Santo tem revelado sobre a tua vida. O propósito de Deus se conecta com a promessa que Ele tem para a tua vida. Há situações que pessoas aí fora olham e dizem assim: mas isso foi sorte. Zacarias jamais poderia dizer que foi sorte, porque o nome de João significa Deus é gracioso. Daniel, Deus é o meu juiz. João, Deus é gracioso. Sabe o que Zacarias olhou para aquele povo depois dizendo? Não foi sorte, foi a graça de Deus na minha vida. Não foi o acaso. Não é porque tinha ali um espermatozoide que estava dormindo, um óvulo que estava dormindo. Não foi o acaso. Foi graça, 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 foi graça. E é o que Deus quer fazer na tua vida, derramando a sua graça, derramando o seu poder, derramando a sua misericórdia, derramando o seu justo juízo, derramando as suas bênçãos, derramando a sua cura, derramando o seu poder sem medida, porque depois de anos de espera, o nome daquela criança declarava: João não foi sorte, João não foi acaso, João foi a graça de Deus no tempo certo, na agenda de Deus, na agenda de Deus, na agenda de Deus, no tempo de Deus. Aleluia. Isaías 55, 8, 9 vai dizer: porque os meus pensamentos, diga assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que significa isso? Significa que nós não temos ideia, nós não temos noção, nós não temos como calcular o tamanho da bênção que Deus preparou para a tua vida. Você tem chorado até hoje? Então se alegre, porque o tempo de Deus está chegando para a tua vida. Você tem amargado tristeza até hoje? Então se alegre, porque o tempo de Deus está chegando para a tua vida. Há situações das mais diversas aqui nesta manhã. Há pessoas que estão desesperadas pelos mais diversos temas. Não importam quais são esses temas. O que importa aqui é que o Deus do impossível está aqui nesta manhã. O que importa aqui é que o Deus que olhou para uma pedra e disse: tirem a pedra, e disse: Lázaro, sai para fora, está aqui hoje de manhã. O que importa é que o Deus que parou aquele fúnebre e tocou a mão naquele defunto e disse: levanta, está aqui nesta manhã. O que importa é que o mesmo Deus que está lá caminhando, e uma mulher toca naquele homem, e a mulher que já estava tantos anos com um fluxo de sangue que ninguém conseguia parar, foi estancado imediatamente. Esse Deus está aqui, essa unção está aqui, este poder está aqui, e é Ele quem opera na minha e na tua vida. Se você crê, fique de pé no teu lugar e comece a aplaudir ao Senhor, porque Ele está aqui. Aleluia! Aplauda o Senhor e glorifique com os teus lábios. Glorifique com os teus lábios. Aleluia! A história de Zacarias e Isabel nos ensinam que Deus vê a nossa fidelidade silenciosa.
Deus enxerga a tua fidelidade, Deus enxerga a minha fidelidade silenciosa. Quando você mesmo frustrado continua servindo a Deus. Essa história nos ensina que Deus honra quem não desiste na espera. Esperar é difícil, esperar é chato para burro. A gente quer que tudo aconteça imediatamente. A gente quer que as coisas aconteçam na nossa agenda. E Deus está dizendo para você: aquieta o teu coração, eu estou no controle da tua vida. Aquieta o teu coração. A história de Zacarias e Isabel diz que Deus nos ensina que Deus cumpre as promessas no tempo dele. Eclesiastes 3:11 vai dizer: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Talvez você esteja vivendo hoje um tempo de espera. Talvez você esteja vivendo hoje um tempo de silêncio, ou mesmo um tempo de frustração. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: confia, eu não me esqueci, está chegando e está chegando no meu tempo. Fecha os teus olhos, põe a mão aí no teu coração. De onde sai a bênção, de onde entra os pensamentos, onde tudo acontece. Põe a mão no teu coração, de onde Deus está agindo agora, de onde Deus está falando contigo agora. Põe a mão no teu coração, de onde provém. Fecha os teus olhos. Há um